Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Hoje, continuando o assunto de logaritmos, falaremos da parte da função logarítmica. A gente tem que tomar um cuidado com a função logarítmica pelo seguinte: existem duas situações para a função logarítmica. Ou a função logarítmica vai ser uma função logarítmica crescente, ou ela vai ser uma função logarítmica decrescente. A gente vai ter que lembrar de algumas coisinhas básicas para poder analisar a situação em relação à função. Por exemplo, como que eu identifico se a função logarítmica é crescente? Olha só, ela vai ser crescente quando a base for maior do que 1. Lembrando que eu tenho f de x igual ao logaritmo de um x na base a. Lembra, a gente pode usar a base. A notação base A, base B, a letra seja qual for, desde que se a base for maior do que 1, se ela for maior do que 1, ela vai ser uma função logarítmica crescente, certo? Se a base estiver compreendida entre 0 e 1, vai ser uma função logarítmica decrescente. Então vamos fazer primeiro o seguinte, vamos identificar primeiro se a função é crescente ou decrescente. Imagine assim, ó, eu venho aqui e coloco para você uma função f de x igual ao logaritmo de um x na base 2. Como que eu identifico se aquela função é crescente ou decrescente? Analisa o seguinte, esse 2 aqui, quem ele é no meu logaritmo? Ele é a base do logaritmo. Perceba que aquela base, aquele número 2, é um número maior do que 1. Ou seja, aquela função logarítmica aqui, essa função f de x, vai ser uma função crescente. A gente tem que tomar um certo cuidado em relação à função logarítmica, porque assim, a função crescente, ela tem esse aspecto, mas dependendo dos valores que eu coloque, dependendo da análise dos coeficientes que eu coloque aqui para o logaritmando, ela pode ter um deslocamento, ela pode ter uma alteração, mas o comportamento gráfico dela é o mesmo. Função crescente é dessa maneira, tá certo? Agora aqui, ó, se você pega uma função como essa decrescente, imagine o seguinte: venho aqui e coloco uma função h de x, repare que eu mudei o nome da função. Isso vai ser igual ao logaritmo de x na base 1/7. O que acontece com aquele 1/7? Perceba, esse 1/7 que aparece aqui, é a base do teu logaritmo. Vou marcar aqui, ó, ele é a base do logaritmo. O que acontece com essa base? É um número compreendido entre 0 e 1, certo? Ele é maior do que 0 e é menor do que 1, está entre 0 e 1. Você vai ter uma função logarítmica decrescente. Tudo bem? Uma função logarítmica decrescente. Então, assim, é importante que você consiga identificar o gráfico da função crescente ou decrescente e, mais ainda, que você saiba trabalhar com a função em si, dados os valores numéricos, e também que você consiga trabalhar com a função dada ela no gráfico. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a segmentar essa aula da seguinte maneira. Vamos primeiro pensar em trabalhar com valores numéricos de logaritmo para ver como é que a gente modela isso aí. Olha só, vou apagar aqui um pouquinho. Vamos dar um exemplo para você. Digamos da seguinte maneira, ó, eu venho aqui e ponho uma função f de x, ela vai ser igual ao logaritmo do x. Perceba que agora eu vou dar uma estilizadinha. Eu vou colocar o meu logaritmando aqui entre parênteses. É só uma questão de estilizar a função. Logaritmo de x na base 3, certo? Só de você olhar para aquilo ali, você já tem que perceber o seguinte: a base é 3, base maior que 1, função logarítmica crescente. Mas, como eu quero o valor numérico, eu vou imaginar o seguinte: como é que eu posso fazer para calcular o f da raiz de 27? Olha que coisa bonitinha. Eu quero o f da raiz de 27. O que eu falei para você? Valor numérico. Dá uma olhada. No lugar do x, está entrando o valor numérico raiz quadrada de 27. Então, no lugar do x, o que vai acontecer? Eu vou ficar com logaritmo de quem? Da raiz quadrada de 27, na base 3. Agora a gente tem que lembrar da primeira aula de logaritmo, que foi a parte da definição de logaritmo. Dá uma olhada. Eu quero o f de um valor numérico, eu quero um valor numérico para aquele logaritmo. Significa o quê? Que eu vou ter que achar um valor para isso aqui. E como que eu acho o valor do logaritmo? Olha só. Eu quero resolver o logaritmo da raiz quadrada de 27 na base 3, isso vai ser igual a um m qualquer. Lembre que para resolvermos um logaritmo, a gente iguala ele a uma letra e aplica a definição. O que significa isso?
Igualei ele a uma letra, aplico a definição. Base elevada a log, ó, base 3 elevado ao log vai ser igual ao logaritmando, que é a raiz quadrada de 27. Daí nós entramos naquele ponto que eu insisto muito e muito com vocês. Toda exponencial, o objetivo dela é igualar as bases. Então, eu tenho isso aqui, ó. Tenho que tentar igualar as bases disso aqui. Mas, o que a gente pode fazer para igualar as bases? A gente tem algumas propriedades ali para aplicar, né? Então, vamos relembrar isso aqui? O que acontece? Vamos fazer uma divisãozinha para cá. Essa raiz quadrada de 27, ela vai virar o quê? Eu tenho 3 elevado a m vai ser igual, ó, raiz quadrada de... Vamos fazer aos poucos. O 27, moçada, o 27 é a mesma coisa que o 3 elevado ao cubo. Vamos lembrar? 3, 9, 27. 3 ao cubo dá 27. Só que daí eu tenho o índice 2, potência do radicando 3. O que vai acontecer aqui, ó? 3 elevado a m vai ser igual, por favor, todo radical vira um expoente fracionário. Então, esse radical vai virar o quê? 3 elevado a... Olha a fração. Essa potência vira numerador, o índice da raiz vira denominador. E daí eu cheguei no que eu acabei de falar. O objetivo da exponencial é igualar as bases. Base 3, mandamos embora. Sobra pra gente o seguinte, ó, que o m vai ser igual a 3 meios. Qual é o significado disso? Pense, o f de 27 é dado por esse logaritmo. Em outras palavras, o f da raiz de 27, não de 27. F da raiz de 27 vai ser igual a 3 meios. Tem uma situação que a gente insiste com vocês, lá na parte de funções, quando começamos o estudo de funções, nós sempre insistimos para vocês enxergarem o significado de um valor numérico. Qual que é o significado do valor numérico? Isso que está aqui, ó, ele é formado por um par ordenado. Esse par ordenado significa que quando x for igual à raiz de 27, o y vai ser igual a 3 meios. Só cuide. Esse par ordenado para essa função, tá? Por isso que é importante vocês conseguirem fazer essa associação. Quer ver uma coisa? Vou fazer uma divisãozinha aqui e vou colocar uma sugestão de um exercício. Por exemplo, assim, ó. Imagine isso. Eu vou lá, te forneço o gráfico de uma função logarítmica. O que é muito comum? O que é muito comum nos vestibulares? O que o pessoal faz muito? O que a gente faz muito com vocês em prova de vestibular? A gente fornece o gráfico da função para você, a gente te dá o gráfico da função logarítmica. E dentro do gráfico da função logarítmica, vocês têm que trabalhar com algumas interpretações. E muitas vezes essas interpretações elas migram para a parte da geometria. Quer ver? Ó? Eu vou colocar os eixos coordenados, lembrando que é o eixo x e o eixo y. E vou fornecer isso aqui para você. Ó. Eu vou falar que essa aqui é a função f de x igual ao logaritmo do x na base 2. Estou te dando o gráfico, te fornecendo o gráfico. Daí o que acontece dentro desse gráfico? Eu vou te fornecer alguns pontos da tua função. Quer ver? Ó? Eu vou pegar e imaginar o seguinte. Eu vou pegar o primeiro ponto aqui e vou pegar um outro ponto aqui em cima. Tá? Pontos distintos da tua função. Vamos construir uma questão com você. Olha só. Eu tenho aqui um ponto que eu vou chamar de ponto P. Esse ponto P, ele tem coordenadas 4 para x e um y de P. Deixa eu te mostrar uma coisa, te informar a respeito de uma coisa. Quando nós trabalhamos com um plano cartesiano, é muito comum nós fazermos uma referência a um ponto da seguinte maneira. Eu pego o meu ponto P. Todo ponto tem seu valor de x e seu valor de y. O x, se eu estou me referindo ao ponto P, eu tenho x do ponto P e y do ponto P. O que eu fiz aqui? Ó? É o y do ponto P. Eu não sei quem é o y do ponto P, tá? Daí, eu vou pegar um outro ponto aqui em cima, um ponto Q. Esse ponto Q tem um x igual a 32 e aqui ele vai ter um y de Q. Ó, lá em cima ele vai ter um y de Q.
Perceba, o que eu acabei de falar para você, ó, ele tem um y de q. Eu estou usando y de p e y de q para fazer uma distinção. Tudo bem? Duas observações que seriam dadas a você. Os pontos P e Q pertencem à função f. Vou colocar essa observação aqui, ó. O ponto P e o ponto Q pertencem à função f de x. Qual é a importância dessa informação? O ponto P está na função f. O ponto Q está na função f. Ambos estão na função. Tudo bem? Daí, faremos assim, ó. Eu vou colocar aqui uma projeção para lá. E para esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto M. E vou falar que o ponto M forma um ângulo de 90 graus. Entre as projeções forma um ângulo de 90. Daí eu vou pedir para você calcular isso aqui, ó. Calcula pra gente a área do triângulo MPQ. O pedido seria esse. Te forneço uma função logarítmica. Da função logarítmica te dou dois pontos que pertençam a ela. Falo para você que existe um ponto M não pertencendo à função. Cuidado, o M não pertence à função. E eu quero a área do triângulo MPQ. Você tem que perceber uma coisa. Primeiro você tem que enxergar esse triângulo, né? Então a gente vai desenhar ele, a gente vai tentar enxergar ele aqui, ó. O P está aqui, o M está aqui formando 90 graus e o Q está lá em cima. Então a primeira coisa que eu faria no seu lugar é o seguinte. Eu pegaria uma reguinha e marcaria os pontos ali, ó, que ele está se referindo. Então aqui, ó, MPQ. Deixa eu colocar aqui, fazer bem bonitinho. Lá, ó. Identificamos o triângulo MPQ. Só lembre, para eu descobrir a área de um triângulo, eu preciso da base, da altura, multiplico as duas e divido por 2. Mas, no meu triângulo retângulo aqui, ó, se você perceber bem, a base está prontinha. Por quê? A base, deixa eu pegar numa cor que chame a tua atenção. A base, a distância de P a M, é a distância do 4 ao 32. É a mesma medida, certo? Então, o que você faz para chegar naquilo ali? Esse segmento que está aqui é a medida 32 menos a medida 4. Lembre, partindo da origem, né? Do 0 ao 32 são 32 unidades. Reduz o 4, nós temos quanto ali? 28. Achei a base do triângulo, mais a metade do caminho do exercício está resolvido. Só que agora nós temos algumas situações. Por quê? Para eu descobrir o y de P, eu preciso lembrar de algumas coisas. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, o ponto P pertence à função f. Então olha só a condição que eu vou colocar. Eu pego o meu ponto P. Esse ponto P que está aqui tem coordenadas x igual a 4, y que eu não sei. X igual a 4, o y que eu desconheço, y de P. Lembre, esse ponto pertence à função. Aí a gente entra na ideia do valor numérico. Sabe por quê? Ó? Se o ponto P4, YP pertence à função, significa que o f de 4 é igual ao YP. O f de 4 vale o YP. Agora a gente tem que pensar um pouquinho. Olha só. O logaritmo, vou trocar o x por 4. Vamos destacar isso em cores? Ó, vou trocar esse x aqui por 4. Logaritmo de 4 na base 2 é igual ao y de p. Gente, a leitura do logaritmo é muito importante. Como que a gente faz a leitura de um logaritmo daquele sem ficar sofrendo? Lembre da definição. Base elevado a isso tem que ser igual a 4. Raciocine comigo. Olha o que eu acabei de falar. A base é 2 elevada ao YP. 2 elevado a quanto que dá 4? Por favor, o YP vai ser igual a 2. Professor, por quê? Ó, olha o texto, olha a frase. 2 elevado a quanto que é igual a 4? 2 ao quadrado é igual a 4. Matei o YP. Faço a mesma coisa com outro ponto. Só lembrando que aqui, ó, no lugar do YP é 2. Achamos o valor. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o ponto Q. Mesma coisa. Vou colocar ele aqui, ó. O ponto Q,
ele tem coordenadas, cuide, 32 e YQ, que eu não faço a menor ideia quem seja ainda. O que acontece com isso aqui? Mesma notação do de cima. O F de 32 é igual ao Y de Q. O que a gente vai fazer? Eu vou em primeiro lugar tirar o meu eixo X aqui, que ele vai me atrapalhar. Vou diminuir ele um pouquinho. Vou jogar ele para cá, ó. Coloquei muito grande ele ali, o eixo X. Diminuo. Gente, essa relação joga no logaritmo, só cuidado. Agora você vai trocar esse X por 32. Então vai virar o que isso aqui? Logaritmo de 32 na base 2, estou trocando x por 32, é igual ao y de Q. Gente, mesma conversa, mesmo papo, mesma situação. Pega a base, eleva ao logaritmo igual ao antilogaritmo. E a pergunta é, 2 elevado a quanto que dá 32? Vamos fazer a continha. Ó, 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado ao cubo, 8. 16, 32. Nós temos o que aqui, ó? Que o y de Q vai ser igual a 5. O y de Q vale 5. Então, o que acontece? Tira teu y de Q aqui põe 5. E aí você tem que perceber uma coisa. A distância que eu tenho entre esses dois pontos aqui, ó, né, é o 5 menos 2, que vai ser quanto? 3, que é igual a esse lado do teu triângulo. Perceba que o meu desenho não está muito proporcional, mas isso faz parte do show. O que acontece? Eu quero a área do triângulo. Então vamos fazer ela aqui embaixo? Ó, a área do triângulozinho vai ser a medida da base, 28, vezes a altura, que vale 3, dividido por 2. Simplificando isso aqui, só cuidado. Não faça multiplicação para depois dividir. Simplifique. Pegue o 28, divida por 2, dá 14 em cima, certo? Vamos ver? 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Aí você vai pensar assim, ah, mas você não deu a unidade. Não tem problema. São 42 unidades de área. Essa aqui vai ser a sua resposta da questão, tudo bem? Então perceba, nós temos duas situações muito parecidas. Uma de uma aplicação numérica para função, valor numérico direto, e outra da tua função logarítmica mesclada com um exercício de geometria. Tudo bem? Então assim, gente, olha só, parte de função logarítmica, ficamos por aqui, tá certo? Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!